juntos no templo diariamente. Reúnem-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Tome seu assento. Meus irmãos, aqui a gente tem o relato do início da igreja, que a gente chama de igreja primitiva. E primitiva aqui não entendemos primitiva de antiquada, não. Primitiva porque aqui é a gênese, é o nascimento, né, a formulação da igreja nos padrões que nós vivemos hoje. Porém, a gente quando lê esse capítulo aqui, meus irmãos, não sei se os irmãos têm esse costume, mas a gente que vive a classe de teologia, assim por diante, alguns, eles olham para esse texto e o coração deles incapacita deles enxergarem nesse relato que a gente acabou de ler, esses poucos versículos, uma realidade que é para os nossos dias de hoje. Então eles acabam querendo criar várias teorias, que não cabe falar aqui hoje, até para não confundir a cabeça de ninguém, mas eles tentam trazer artifícios dos mais variados, para dizer que isso aqui é uma coisa lá da época, e não é para hoje. Mas, meus queridos irmãos, por mais que seja difícil para nós, na nossa humanidade, no nosso pecado, na nossa ignorância, entender e aceitar isso, nós temos que, no nome de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, crer que a igreja de Jesus Cristo, ela nasceu, ela foi fundada para ser uma igreja unida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, né? Deus nos escolheu, meus irmãos, para vivermos em unidade, para vivermos em união. Essa comunhão, meus irmãos, é uma comunhão profunda, que ela chega ao ponto de ultrapassar até mesmo a comunhão que às vezes nós temos com nossos familiares em casa. Você já reparou isso? Como é difícil lidar com família. Não sei se os irmãos são seres humanos como eu, mas os irmãos são seres humanos como eu imagino que são, de carne e osso, né? Quando a gente lida com família, a gente lida com coisas muito complicadas. Às vezes é difícil manter um relacionamento assim saudável, de paz. Às vezes é necessário se afastar de alguém, não por qualquer sentimento próprio, mas em razão daquilo que a pessoa provoca aos outros e a ela mesma. Mas isso, meus irmãos, é o reflexo da natureza humana caída. Mas em Cristo nós somos gerados. E tendo sido regenerados aqui na família de Deus, não sei se você sabe, você faz parte da família de Deus, você crê em Jesus, você aceitou Ele como seu Salvador, a partir desse momento você é incluído, ou você é imputado, é colocado, enxertado, todas as palavras que a Bíblia usa para dizer que você era de fora e agora você entra. Estando dentro, meus irmãos, nós temos uma obrigação, uma missão de viver em unidade. E viver em unidade, meus irmãos, é viver em comunhão. Viver em comunhão é viver tendo a cada um dos outros, meus irmãos, como um semelhante a nós. E aí, quando a gente olha a história aqui da igreja primitiva, nós vemos que aqui a igreja ia crescendo diariamente, amém? O que a gente lê no finalzinho? A cada dia ia crescendo. E o que acontecia em Montoninho? Que a cada dia ia sendo acrescentado crentes e mais crentes. Era pelo método de evangelização deles? Será que eles faziam muito culto ao ar livre? Ou será que eles eram o método do culto nas casas, do pequeno grupo, do lar missionário? Ou eles eram apenas do testemunho no local de trabalho, na rua, na vizinhança? São métodos de evangelismo, meus irmãos, são práticas, são costumes. Era isso que fazia com que a cada dia a igreja aumentasse? Não. O que fazia, meus irmãos? O Espírito Santo, o Senhor, acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos, isso é uma ação sobrenatural. Mas isso vai acontecer não dependente dos nossos métodos, meus irmãos. A gente vai morrer fazendo culto ao ar livre, sabia disso? A gente pode morrer fazendo lar missionário, chama o que quiser, é aquela reunião em casa. A gente pode tentar ao máximo, mas se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, não gera fruto. E para o Espírito Santo de Deus agir e mover tudo que a gente fizer, seja um ar livre, seja nas casas, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, isso, meus irmãos, nós devemos estar em união. Se a igreja não estiver unida, não vai para frente, meu querido. Ah, Rodrigo, por que as igrejas estão decaindo hoje em dia em tantos lugares? Por que parece que aquilo que era tão cheio hoje parece que é tão vazio? Por que as igrejas, aquelas igrejas assim, que elas pregam tantas outras coisas, mas não pregam o Evangelho de Jesus Cristo? Porque, meus irmãos, a igreja que ela não está centrada, ela não é focada, ela não excita a união, a comunhão, ela não persiste. Então aqui, meus irmãos, na nossa igreja,
no nosso bairro aqui, nós devemos começar entendendo que nós devemos ser unidos. E para a gente entender melhor isso, eu quero aqui rapidamente, o tempo voa, se não tiver essa noção, o tempo voa demais, mas vamos correr aqui. Eu quero ressaltar aqui alguns inimigos da nossa unidade, porque se é um mandamento de Deus, é um imperativo, é uma necessidade da igreja que nós estejamos unidos, existem então adversários da nossa unidade. E existem alguns que eu elenquei aqui para a nossa realidade aqui, por isso que eu convoquei os irmãos, principalmente a liderança para estar aqui, e já louvo a Deus a cada um de vocês que esteve aqui, seja banda, ciclo de oração, jovens, assim por diante, você que compareceu aqui, Deus abençoe, que isso aqui é uma direção de Deus para o nosso trabalho, meus irmãos. Não adianta nada eu querer botar em prática várias coisas que tem na cabeça se a gente não estiver bem estruturado. Não é verdade? Jesus Cristo que me ensinou isso, quando ele fala, olha só, quando vocês forem fazer uma obra, calcule bem. Calcule bem para ver se vai ter os recursos necessários para dar. Porque senão depois eles vão voltar e dizer, olha só, começou tão bem. Está lá para agora. E eu, meus irmãos, cansei de ver isso por aí. E eu não quero que nós sejamos mais no nome de Cristo Jesus. Nós vamos ser uma igreja frutífera, forte, embasada na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Jesus Cristo vai abalar essas vidas deste lugar aqui através de nós, meus irmãos, através de você, de você, de você. Jesus quer abrir onde há. Vamos estar em união. Primeiro inimigo, meus irmãos, da unidade, meus queridos, eu sou jovem, até imagina, isso aí eu já vivi na pele há bastante tempo. Lá na primeira congregação, onde eu já assumi alguma responsabilidade lá, eu já enfrentei isso aqui. Que conflito é, Rodrigo? Conflito geracional. Meus irmãos, isso aqui, só quem vive para saber. Mas conflito geracional é uma coisa natural, é comum, porque olha só, eu tenho 28, meus irmãos, e aqui tem os irmãos já tem outros mais de 50, e assim por diante, outros têm menos do que eu, e isso é uma naturalidade do corpo de Jesus Cristo, a variedade. Vocês lembram de Paulo falando lá? O corpo é composto por quê? Só por olho? Não. Por nariz? Não. Só por membro que faz? Tem coisa que a gente acha assim, meio que desnecessário até, mas não, tudo no seu lugar muito bem encaixado e tem a sua necessidade. E aqui, o conflito geracional, ele é natural ele acontecer. Por quê? Porque o choque de geração, meus irmãos, acontece porque nós somos de tempos diferentes. Não é, irmão Geraldo? Posso usar o senhor com toda a amizade que a gente tem? Então, irmão Geraldo, o tempo que o irmão Geraldo veio da Assembleia de Deus, meus irmãos, o tempo que ele pegou, não é o tempo que eu peguei, da minha atividade dentro da igreja. Então a realidade que o irmão Geraldo pegou aqui em Tubarão, há anos atrás, é diferente da realidade que eu peguei lá em 2003. É diferente porque, meus irmãos, são realidades que muitas vezes assim mudam bastante. Se você olhar para a Assembleia de Deus hoje, não é a mesma Assembleia de Deus 20 anos atrás, sabia disso? Porque eu peguei. A de 20 anos atrás não é a mesma de hoje. Então, muitas das vezes, aquele de 20 anos atrás, né, Antoninho, ele pode vir com uma carga da sua história, meus irmãos, não estou dizendo que é pecado, da sua história, e quando ele vê esse daqui que só tem 5 anos da realidade, pode haver um choque. Então, nós devemos saber administrar, meus irmãos, esses choques relacionais gerados pela geração, pelas idades. Então, nós devemos aprender pela Bíblia como lidar. Vamos pegar a Bíblia, por gentileza, para a gente dar tempo. Lá em Tito, capítulo 2. Tem ali esse jovem, pastor. Pega com uma mão só e trabalhoso aqui. Deixa eu pegar uma. Pronto. Tito, capítulo 2, meus irmãos, olha só. Como que o jovem vai lidar então com o mais velho? Porque muitas vezes, o que pode passar pela cabeça do jovem, meus irmãos? Vamos ver se você conhece a cabeça do seu filho, às vezes. Ele não sabe de nada. Não, Antoninho, jovem é pouco. Jovem falta sabedoria para ele. Não, ele chega, não, isso aí é coisa do passado. O que tu acha, Lucas? Na verdade, ele não passa para esse. Não, isso aí é lá de antigamente. E do mais velho, o que acha? Esse guri está chegando aí agora. O que ele acha que ele sabe da vida? Não é, meus irmãos? Conflitos, natural isso. Porém, nós devemos permanecer em unidade. E para isso a Bíblia nos ensina. Paulo vai falar para Tito, olha só. Quanto a você, suas palavras refletem um ensino verdadeiro. Isso aqui é um ensino verdadeiro. Vamos lá? Versículo 2. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e
Paciência. Então, como que o mais velho vai lidar com o mais jovem? Calma. A gente está cheio do gás. Mas nós estamos aprendendo ainda. É verdade que a gente vai dar muitas vezes a cara na parede, mas é parte da juventude. Então, aos mais velhos, eles têm que ser firmes. Para quê, meus irmãos? Para ser modelo. Modelo. Muitas das vezes na nossa igreja não surge uma nova ação para dar continuação, por quê? Falta de modelos, falta de exemplos, falta de homens e mulheres pacientes, que se dê o trabalho de com paciência ensinar, com paciência entender. Não, ele fez isso, mas ele está começando agora, vai com um jeitinho, com um carinho, vai lá e chama, olha só meu querido, é assim, 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 é desse jeito. E com amor, com paciência, com respeito, meus irmãos, com sabedoria, o mais velho conquista o mais jovem. Amém? Amém. Agora calma, não vai ficar só assim, tem o lado dos mais jovens. Vamos prosseguir. Aqui ele vai falar das mulheres, vou só ler, porque está dentro do que eu acabei de falar. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e seus filhos, a viver com sabedoria e pureza, trabalhar no lar, fazer o bem e ser submissa ao marido. Assim, não avergonhar a palavra de Deus. Guarde isso aqui, que lá na frente eu vou recuperar, tá bom? Guarde na sua memória. Vamos lá, 6, os jovens. Da mesma forma, incentive os homens a viver com sabedoria. O que o jovem deve ser, meus irmãos? Exemplo de prática e de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do ensino da palavra de Deus. Então, o mais velho, ele mostra a partir do modelo e do exemplo dele, com paciência, ele vai ajudar a mudar o caráter. Meus irmãos, é assim que a Bíblia ensina: o ferro afia o ferro. É dessa maneira. É homem de Deus que gera homem de Deus. É mulher de Deus que gera mulher de Deus, meus irmãos. Não surge do nada. Então, a nossa igreja precisa desses referenciais. E o mais jovem, seja homem, seja mulher, ele deve buscar viver com sabedoria, integridade, para que as boas práticas dele, mais para frente dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados, para aqueles que olharem para mim, para olharem lá para o Lucas, eu sempre esqueço, rapaz, vamos lá, qual é o nome? Natanael, eu ainda vou gravar. Quando olharem para nós novos assim, eles têm que olhar e eles não podem ter do que falar. Se inventarem coisas no geral, eles vão se envergonhar, porque a nossa boa prática, o nosso testemunho vai ser um espelho na cara deles. É assim que o jovem tem que viver, é assim que o mais velho vai viver, e nós vamos viver o quê? Unidade. Amém? Amém. E assim a nossa igreja vai para frente, meus queridos. Com certeza, o mais velho pegando o mais jovem pela mão e vindo, e o jovem aceitando. Aonde? No mais velho, nos bons conselhos, nos bons exemplos e na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Mas vamos continuar? O tempo hoje é escasso. Talvez eu continue em outro dia, se assim for necessário. Mas nós devemos respeitar as diferenças. Segundo ponto: inimigos da nossa unidade. Primeiro, geracional, não é verdade? Dependendo das idades, dos tempos que nasceram, da cultura. Por exemplo, eu nasci em Florianópolis. Então é uma outra cultura. Os costumes da Assembleia de Deus lá já estavam muito mais próximos de hoje do que eu estava lá. Então assim, dependendo da região, já tem diferenças. Só para ilustrar um pouquinho mais. Mas vamos lá, o segundo inimigo pode ser, meus irmãos, dentro das estruturas da igreja. Que estruturas, Rodrigo? Bem em português, bem claro, os departamentos. Muitas das vezes os departamentos são uma coisa sadia. É uma forma de organização muito boa para não dividir, mas para otimizar as funcionalidades, pode se tornar uma barreira para a nossa unidade. Sabe o que pode ser, meus irmãos? A gente pode ter, muitas vezes, departamentos dentro da igreja, que são departamentos que se acham uma ilha. Pode ser o departamento dos jovens, se geração masculino, feminino, pode ser a banda, pode ser o grupo de obreiros, pode ser o que for, pode ser a zeladora, pode ser o porteiro. Muitas vezes pode estar comportamentalizado, dividido, separado, se achando uma ilha independente. Quero falar para você, não existe departamento independente de igreja. Departamento faz parte da igreja.
Departamento não tem vida fora da igreja. Ele só existe em função da igreja. Então tem que estar o que, meus irmãos? O mesmo pensamento. Amém? Unidade. O mesmo modo de ser. Meus irmãos, o que acontece muitas das vezes? Essas ilhas que surgem dentro da nossa igreja, elas começam a guerrear entre si. Elas lembram lá das épocas das guerras navais, e ficam uma ilha de um lado, uma ilha do outro, ficam guerreando entre si. Aí ficam querendo fazer o melhor do que o outro, querem receber mais elogios do que o outro. Isso mesmo é um veneno para a nossa unidade dentro da igreja. Nós devemos entender que nós estamos, meus irmãos, unidos no mesmo propósito. Nós somos parte do corpo de Jesus Cristo. O departamento ele pode ser uma parte, mas ele não pode viver separado do corpo. Ele tem que seguir o que o corpo está dizendo para fazer. A igreja é uma. A igreja é uma só, meus irmãos. Então, para derrubar esse inimigo, vamos entender. Eu faço parte da igreja do Caruru. Amém? Eu faço parte daquela Assembleia de Deus lá. Meu departamento, os meus liderados fazem parte dessa igreja. Então, eles vão seguir o que essa igreja está fazendo. E é assim, meus irmãos, nós vamos vencer esse nosso segundo inimigo, que é o inimigo dentro dos departamentos, que acaba criando conflitos entre si. Uma dica, meus irmãos, para evitar isso: se aproxime da liderança, se aproxime do obreiro. Eu estou falando isso aqui, meus irmãos, isso aqui é atemporal, isso aqui é para toda a eternidade, até Jesus voltar. Se aproxime do obreiro, de gente, do pastor da igreja. Se aproxime, você que é liderar, se aproxime do seu líder, do seu departamento. E assim, meus irmãos, cada vez mais vamos estar próximos e vai evitar discussões, vai evitar, como que a gente fala? Telefone sem fio, é isso, né? Evitar o telefone sem fio. Porque às vezes lá o fulano de tal falou, aí chega o fulano, quando chegou em alguém, meu Deus, misericórdia. Aí já chega aqui, já chega até com a carta para a gente já botar na disciplina. Mas, se nós, meus irmãos, vivemos em unidade, em comunhão, em amor, isso aqui, meus irmãos, nós não vamos colocar acima de ninguém, sempre aprendendo com Jesus. Lembra de Jesus, meu querido? Ele chega para o discípulo: olha só, como que é o mundo de fora? O que é importante? Quem está à mesa ou quem está servindo? Naturalmente, quem está à mesa. E quem serve, ou é um garçom, ou aquele que está recebendo na casa, alguém querido, pessoa importante, um amigo. Então, o mais importante é que está à mesa. O que Jesus fala? Eu, porém, entre vocês, sou aquele que serve. Para quebrarmos isso aqui, meu querido, nós devemos estar unidos. E ninguém olhando para si além do que convém. Mas aprendendo lá no Salmo 133, meu coração não se levou, aleluia, nem meus olhos, meu coração não se levou nem os meus olhos. Eu não necessito de grandes assuntos, nem coisas altas demais para mim. Eu fiz sossegar a minha alma dentro de mim. Tal como uma criança desmamada para com sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Ou seja, eu aprendi a viver com humildade. Eu sei que Deus tem coisas para mim e Ele vai dar. Eu não preciso passar acima de ninguém, meu querido. Eu não preciso excluir ninguém, não preciso. Todos nós juntos vamos crescer diante da presença de Deus. Então, se nós vencemos esse segundo inimigo, meus irmãos, a coisa já vai deslanchar. Mas tem mais coisa ainda. Vou continuar, o tempo ainda está deixando. Glória a Deus por isso. Só mesmo, Senhor. Segura esse horário aí, Jesus. Conflitos interpessoais. Aqui você já traduz agora. Entre, né? Interno. Pessoais, as pessoas. Conflitos entre nós individualmente. Né? E existem muitas igrejas, meus irmãos, onde há isso entre as pessoas. E eu quero mostrar isso dentro da Bíblia, para você entender o que é. 1 Coríntios, capítulo 3. Abra lá. Capítulo 3 de primeira carta que Paulo escreveu lá aos crentes de Corinto. Capítulo 3, versículo 1 a seguir. Paulo vai falar da dureza do coração dos crentes de Corinto. Olha só, meus irmãos. Você sabe que a igreja era complicada. Os irmãos já sabem disso, né? Que uma igreja é complicadíssima. Complicadíssima. Mas Paulo vai escrever: irmãos, quando estive com vocês, não pude falar com pessoas espirituais. Olha o nível, meus irmãos. Não pude falar para crente. Vou traduzir para você. Mas como se pertencesse a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos a recebê-lo. E olha só, e ainda não estão. Por que, Rodrigo? Paulo vai falar: porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem
e brigam entre si. Talvez na sua tradução há contendas, né? Acaso isso não mostra que são colossos da natureza humana e que vivem com pessoas do mundo? Conflitos interpessoais. E aqui, meus irmãos, isso tem destruído muitas igrejas. Pessoas deixam o seu coração cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de ciúme, como a gente leu aqui, cheio de contas, cheio de brigas entre si, e acabam causando divisão no corpo de Cristo. Meus irmãos, não deixemos que os nossos sentimentos não convertidos causem divisão no nosso meio. Meus irmãos, deixa eu ser bem sincero, não deveria existir, cara. Infelizmente, existe ciúme. Eu já vivi, graças a Deus aqui ainda não aconteceu. Amém. Mas eu já passei por um lugar que é isso. Porque se for para cantar, para ser show, não é que lugar, cai fora daqui. Vai se apresentar por aí fora. Não é verdade? Mas ele vem aqui para louvar a Deus. Aí o que está no banco, se não for chamado naquele dia, meu Deus do céu. Eu já como pastor, tenho que ir na casa da pessoa. Meu querido, o que aconteceu? Não foi mais no culto. Por quê? Misericórdia. Ciúme. Aquele lá tem tanta oportunidade ou não? Calma, querido. Calma. Será que é assim mesmo? Será que às vezes a nossa visão está focada numa coisa só? Você sabia disso? Que às vezes eu foco e eu estou olhando assim, poxa, só tem 2 carros aqui na igreja. Estou vendo aqui um Gol, estou vendo um Fusca. Só tem 2 carros, mas tem um monte de carro ali, meus irmãos. Mas às vezes nós estamos focados assim e não conseguimos ver o maior, não conseguimos entender. E aí nosso coração se enche de ciúme, de cobiça. E podemos ferir pessoas no nosso meio. Isso, meus irmãos, é muito grave. Nós não podemos deixar que o nosso coração perverso cause divisões. Nós não podemos, meus irmãos, ser aqueles que discutem, que brigam, aqueles que buscam contenda. Meus irmãos, o chamado de Cristo para nós é sermos o quê? Pacificadores. Bem-aventurados são esses, meus irmãos, aqueles que buscam pacificar a situação. Sabe quando chega aquele irmão lá para você na sua casa, às vezes na rua, vocês se cruzam por aí, é normal? Tem muito crente por lá, só que eu moro lá no Castelo. Se eu morasse por aqui, a gente está se cruzando toda hora. Mas aí você, aquele irmão fala, ô, foi Rodrigo aquele dia, não é, irmão? Meu Deus, né? Misericórdia. Eu disse, não, meu irmão, não foi assim, calma. Amém? Amém. Eu dei o exemplo para o Rodrigo, mas pode ser você. Eu ouvi a Jéssica lá, Jéssica, meu Deus. Não, meu querido, não é assim. Pera, pacificador. Aleluia. Que não busca contendas. E o de Cristo permanecerá unido, forte, vitorioso para a glória de Deus. Para finalizar, o último inimigo aqui. Conflito de objetivos também pode ser um dos inimigos da igreja. Um dos inimigos da nossa unidade. Meus irmãos, vai estar aqui em 1 Coríntios, lá no capítulo 1, versículo 10, Paulo vai falar a respeito da divisão da igreja, vai estar claro isso aqui. Ele vai dizer, olha só, suplico-lhes, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia um com os outros, e ponham fim à divisão entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Talvez na sua Bíblia esteja em um só pensamento e uma só intenção, ou então em um só coração e mente. Mas tudo isso é a mesma coisa. Nós devemos estar, meus irmãos, todos unidos, num só parecer, pensamento, num só propósito. Qual é o objetivo da igreja aqui do Caruru, meus irmãos? Passar almas para a glória do reino de Deus. Sabia? Tudo que nós fazemos, cada departamento, cada culto, cada convidado, cada oração, tudo, meus irmãos, é para que edificamos uns aos outros e assim podemos alcançar muitas outras pessoas para o reino de Deus. Porque elas estão, meus irmãos, caminhando para o inferno. Não sei se vocês sabem, elas já estão vivendo o inferno já. Elas são escravizadas do diabo, mas ainda estão caminhando para uma morte eterna. O objetivo nosso não é inflar ego de ninguém aqui, não é massagear ego de ninguém aqui. O objetivo aqui é realizar a vontade de Deus, porque Jesus Cristo morreu numa cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida abundante, mas não vida eterna. Esse é o nosso propósito aqui. Vamos viver unidos neste propósito,
Mas a gente tem às vezes uma diferença teológica, alguns conceitos, tudo fica para baixo. Nosso propósito é isso aqui: juntos caminharmos triunfantes, levando a luz onde há trevas, levando amor onde só há ódio, levando esperança onde não há mais uma razão para viver. Esse é o nosso objetivo, meus irmãos, amém? Então nós devemos estar unidos para não haver conflito de objetivos, meus irmãos. E assim, com certeza, nós vamos alcançar a vontade de Deus para nós neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Meu coração, meus irmãos, arde. Imaginar que nós podemos, meus irmãos, viver tudo o que Deus tem para nós. Aleluia. E a Bíblia nos fala, meus queridos, que Deus já nos vê, seremos. Tanto que Paulo vai dizer, olha só, e aí nós vamos entender lá naquele dia, corpo glorificado, aí nós vamos nos entender como nós realmente somos. Porque às vezes você olha para você e você se vê assim, eu sou esse aqui, esse coitado. Aí você deixa as suas carências governarem a sua vida. Mas olhe para você com os olhos de Jesus Cristo, como um vencedor. Se você se vê como vencedor, você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa dividir nada para conquistar poder para você, porque você sabe que a autoridade de Cristo está sobre a sua vida. Não é uma liderança humana que vai nos dar mais do que Jesus já nos deu. Todo o poder foi dado na terra para Ele. E Ele disse para nós irmos e fazermos, e faríamos coisas maiores do que Ele fez. A igreja já fez coisas extraordinárias na face da terra, atravessou continentes. E aqui estamos nós, meus irmãos, 2000 anos praticamente depois de Jesus Cristo, reunidos neste lugar. Nem hebraico nós sabemos falar, nem grego, mas chegou até nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas que não quiseram colocar nada além, nada acima de si, não, a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, a unidade da igreja, ela só é possível na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. O livrinho que eu peguei, meus irmãos, recentemente, a atribuição da faculdade, não consegui ler ainda por completo. É muito complicado. Mas um alemão que viveu lá no tempo do regime nazista, ele foi morto. Sabia disso? Dietrich Bonhoeffer é o nome dele. Ela é nome alemão. Ele morreu porque ele não quis se curvar à sociedade desse mundo. Ele falou, não existe nenhum senhor da igreja senão de Cristo. O Estado não manda na igreja. Ele falou, a igreja é Jesus Cristo. Isso foi pago, meus irmãos, na vida dele, com a própria vida. Ele foi até o último, pagou com a própria vida, porque ele não quis rejeitar o senhorio de Cristo. E com propriedade ele vai falar, olha só, comunhão cristã é comunhão por meio de Cristo em Jesus Cristo. Fora de Cristo não há nada menos do que isso. O que nos une, meus irmãos, é saber que acima de nós há um cabeça. Aleluia. Ele que comanda. Ele que diz, Rodrigo, vai lá para o Caruru. Ele que diz, Geraldo, vai para lá, Margarete, etc. Cada um de nós vai para lá eu quero usar a tua vida. Então por isso, no nome de Cristo Jesus, jamais você seja um instrumento de divisão nessa igreja. Você seja aquele que recebeu o ministério de Jesus Cristo. Lembra que eu sempre falo para você? Ministério que nós recebemos, o da reconciliação. Aleluia. Jamais bote alguém para fora daqui. Jamais. Só bote para dentro. Bote para dentro. O Espírito Santo faz a obra, pode ter certeza. Aposta comigo. Eu tenho certeza. O Espírito Santo faz a obra. Ele que convence da justiça, do pecado, do juízo. Aleluia. Ele que nos santifica, Ele que nos lava, que nos faz ter amor no coração. Ele que nos faz sairmos daqui daqui a pouquinho e irmos lá na igreja do Serra Amarga. Se estiver aberto lá, se tudo ocorrer como tinha sido planejado, nós vamos dar um abraço em alguém lá e chorar que chora. Sentir a dor daquele que está sentindo a dor. Porque nós somos a família de Deus. Eles são nossos irmãos. Aleluia. Que família grande a gente tem, meus irmãos. Que bênção. A minha família, posso dizer que ela me enganou. Mas Deus me deu uma família tão grande. Uma família cheia de amor, cheia de necessidades, é verdade. Mas juntos nós vamos ajudar uns aos outros.
e nós vamos chegar ao céu, amém? Vamos orar, meus queridos, eu quero passar a orar. Espírito Santo de Deus, fique de pé, por gentileza. Se quiser ficar sentado também não tem problema. Só quero que você ore em Espírito. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, o Senhor que nos uniu neste lugar, é pela tua inspiração que nós oramos, Senhor. Quero te pedir que agora, no nome de Jesus, o Senhor tire toda a amargura do coração. E se porventura houver algum sentimento aqui para com alguma pessoa, seja daqui, seja de fora, o Senhor retire esse sentimento ruim impresso. O Senhor retire em nome de Jesus. Limpa nossos corações nessa noite. Nos enche de esperança, nos enche de fé. Que nós possamos entender que nós somos chamados por Ti para fazer parte dessa família. E a nossa família não são só esses membros, nesse rol de membros que eu tenho aqui, Senhor. Esses 30 e poucos aqui é pouco. Porque eu sei que tem muitos outros irmãos nossos fora. Eles são irmãos, nós só não sabem ainda. Mas a Tua palavra vai ensinar para eles, mostrar o caminho. Por isso usa nossas vidas, Senhor. Poder a cada crente aqui nessa noite. Lava na Tua palavra, com a Tua verdade, o pecado. Perdoa os nossos pecados, as nossas culpas, fraquezas. E nos dá um novo ânimo de vida. Nos dá alegria, nos dá graça, força, poder, ousadia, autoridade. Para chegarmos, Senhor, nos lugares mais baixos dessa terra. E levar a Tua palavra, que é luz e salvação para todo aquele que crê. No nome de Jesus, te peço, Senhor, nos guia em unidade nessa igreja. Nos faz prosperar para a glória do Teu nome. Eu te peço já também que abençoe cada um ao retorno dos seus lares. Que o guie em paz. Que eles levem essa chama para a sua casa. Haja um avivamento nos nossos corações, ó Deus. E dirige-nos para realizar a Tua vontade aqui. E que, Senhor, a Tua gloriosa salvação é o que nós pedimos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você que veio aqui nessa noite, tá bom? Leve essa palavra de Deus, meus irmãos. Eu vim em fé, que eu sei que é de Deus. Se eu soubesse o que há